Gente, eu vou, assim, o que eu falar agora não é algo que está sendo discutido só dentro do movimento, isso está na mídia, inclusive o processo, ele está aberto, assim, tem algumas matérias que disponibilizam o link, você pode ler todo o processo, tem mais de 50 páginas, né? Sobre o caso da Preta, para você ter ideia, eu não conhecia ela pessoalmente, né? Eu conhecia mais a Carmen, porque eu participava de uma ocupação chamada Ocupação São João, e ela ficava na rua Ipiranga com a São João, né? E lá no centro, na época, tinha 28 ocupações, e cada ocupação praticamente tinha um coordenador diferente. O coordenador a coordenadora, né, porque 95% das militantes são mulheres, das coordenadoras, era a Antônia, e a gente fazia sempre reuniões, segundas-feiras, com todos os coordenadores do movimento para fazer a articulação da luta. Então eu conheci a Carmen mais nesse contato, né, de reuniões e mobilizações de rua, entre outras. Lendo o processo, fica claro a vontade do procurador, inclusive, de fazer usar o caso Wilton Paes, que eu acho que todo mundo deve lembrar também do prédio que acabou desabando, né? Em São Paulo, mataram 7 pessoas, se não me engano, né? Do lado do Largo do Paissandu. E aquela ocupação tinha uma coordenação que não dialogava com o movimento que eu fazia parte, que era a FLM como guarda-chuva nacional. O meu era MSTRU, tem o TNG, tem o da Carmen, né, que é do isso. Então, são coordenações, ocupações totalmente diferentes, né? Mas nesse processo é só vocês lerem. Ele claramente diz que as investigações que houve no Wilton Paes, e aí baseada nas denúncias de próprios antigos moradores, acusando os coordenadores de extorsão, né, e extorsão violenta, e ainda ligação com o PCC. Então, essas são as 3 acusações básicas que, no processo, nos autos, fica claramente que ele diz: a gente vai usar o exemplo dessa ocupação para todas as outras. Só lembrando, o governador atual, né, o atual governador disse antes das eleições que ia acabar com todos os movimentos de moradia, ia acabar com todas as ocupações. Isso é um processo que está acontecendo agora, né? Isso está se materializando, inclusive judicialmente, agora, né? Então, por isso que eu falei, para a gente destruir esse estereótipo de que lutar a gente não precisa temer, né? Cada ocupação ela tem seu modo de organizar. A gente vai acabar acusando todas as ocupações por causa de uma ocupação que ainda está em investigação, que ainda é questionável, como os autos foram, que é muito fácil você chegar numa ocupação que caiu, as pessoas estão na rua, né, sem lugar para ir, e aí é colhido alguns depoimentos. Eu acho que a pessoa não vai estar emocionalmente no seu estado normal para falar qualquer coisa, né? Tem questões particulares que eu posso explicar, assim, com certeza para vocês, né? Questões bem particulares. Aí a segunda pergunta, né? Assim, que eu acho que está dentro da sua questão, especificamente dos filmes, né? A ocupação que eu morei, a ocupação São João 588, ela era uma das primeiras ocupações que organizou um centro cultural. E eu cheguei na ocupação por causa desse centro cultural. Então, inclusive, eu não estaria aqui, e até agradeço a sua pergunta, porque me fez lembrar algo que eu não poderia ter esquecido, agradecer Nazaré Brasil, que era uma militante social também, né, e da cultura, né, da cultura de movimentos de moradia, Mildo Ferreira também, e a Antônia, a própria coordenadora. Porque a gente acabava fazendo o processo de levar essas pessoas que estão fora da ocupação, que não conhecem e precisam entender como é o processo de um movimento social,
E aí a gente desenvolvia várias atividades culturais. Tinha o Café Imaginário, tinha Cine Debate, tinha uma série de coisas que a gente abria as portas da ocupação e essa discussão acontecia lá dentro. Foram pessoas de todos os níveis sociais, classe que você imaginar, né? Então, no Centro Cultural era um modo de discussão. E a produção cinematográfica, né, aí agradecendo a Mirra e também outros amigos, né, que ajudaram na época, também vem nessa pegada de mostrar uma outra ocupação, que a mídia não conta, que o senso comum prega, né, que é todo mundo, enfim, né, prostituta, vagabundo, presidiário. Eu, quando fui fazer a mobilização para ocupar o Augusta, eu estava até contando para a Mirra, foi eu, mais ou menos 8, foi dividido em grupos, né? Foi eu, mais ou menos umas 7 mulheres, 3 crianças, umas 4 idosas. Lógico que tinha quase 300 famílias, né? Que o vídeo mais a gente se separa em grupos. Então, será que essas pessoas que estão morando nas ocupações realmente são tudo isso que a mídia fala? Né? Então, são vários documentários que estão no YouTube, né? Produzido por diversos movimentos que são diversos, né? Como eu acredito que nessa sala cada pessoa aqui no universo, né? Os movimentos não seriam diferentes. E como todos sabem, fazer política não é fácil, né? Há vários percalços e a gente só não pode deixar de fazer. E aí o cinema, né, os curtas, os documentários, eles vêm nessa pegada de ser uma outra janela, um outro caminho para se conhecer esses movimentos, né? Que é um meio de pulverizar a questão da luta por direitos. E é isso. Obrigado pela pergunta. A questão da referência do Grande Amor de um Lobo é a referência de cinema do mundo. Porque todo mundo está indo para o shopping, tem 7 Harry Potter em 7 salas, por 7 anos, para sempre, amém. E todo mundo está falando sobre Harry Potter, por exemplo. Então, o que é que você reproduz na vida? O que te ensinam e o que você vê. E a gente está vendo e sempre foi atacado, digamos assim, pelo cinema de Hollywood. Inclusive o cinema de Hollywood, que é o comercial, porque eu já fui lá em Los Angeles, no coração de Hollywood, e com um filme anterior, que é o filme chamado Sofia, uma ficção que não tem nada a ver com a linguagem popular, que nem esse filme Grande Amor de um Lobo, e vi que tem muita gente lá pensando como nós, só que são invisibilizados porque não estão dentro de um circuito comercial, dentro de uma lógica, como é essa lógica de shopping e cinema de multiplex. Mas quando eu tinha 12 anos, eu fiz um filme com a VHS, uma fita, chamada O Espírito de Joey. Que porra é Joey no Sertão da Paraíba, né? Quem foi que fez um filho chamado Joey no Sertão da Paraíba? Não tem, era João, eu acho. Só que a minha referência de cinema possível era o que é uma casa de cinema, o que é coisa de cinema. São só coisas que não nos representam. Pelo menos para mim, para minha geração, os heróis são Batman, Superman e tal. Não existe um herói escravo brasileiro, não existe você Zumbi, que é o único que é citado facilmente nos lugares. Então, não existem outras pluralidades e outras referências de cinema, simplesmente porque as pessoas não podem fazer filme. Nem todo mundo pode fazer filme e nem todo mundo pode ir contra uma indústria ou ocupar um espaço que dificilmente a gente vai chegar a ocupar, infelizmente, que é o espaço desse shopping da classe média mundial que quer consumir o cinema por puro entretenimento. A gente está usando o cinema por entretenimento, mas acima de tudo pelo conteúdo que se diz. Então eu acredito que esse nicho de festivais seria interessante, talvez um exercício para nós, convidar uma galera que não tem nada a ver com o festival para vir assistir os filmes também. Que é uma forma de mostrar para essas pessoas que existem outros tipos de cinema. Talvez, se eu não fizesse oficina e nem estivesse inserido no que nós fazemos hoje, nesse pensamento, eu continuasse fazendo Espírito de Joey 1, 2, 3, 4, 5, até 8, tipo Velozes e Furiosos. E aí, eu estendo essa certa ingenuidade ao que é Adrian Anderson, personagem protagonista do filme. Então agora ele entendeu que foi possível fazer o filme dele da forma que a gente fez. O filme foi lançado na cidade dele, com a família dele presente, ele viu o filme, aprovou o filme, que era um receio que eu tinha dele não se reconhecer na tela, dele não gostar da forma que ele foi retratado, né? Apesar de dirigir comigo, mas é eu que estou falando dele, não sou eu que estou na tela, não sou eu que estou o tempo inteiro ali sendo visto. Então eu acho que as referências elas só mudam a partir das ofertas. E hoje eu me sinto responsável por transformar um pouco disso, através das oficinas.
acredito que as crianças e adolescentes e velhos e qualquer pessoa, e idosos, enfim, que eu já dei oficina, elas têm outra perspectiva de olhar, porque existem outros cinemas, mas a gente tem que achar, buscar pra gente e dividir. E aí os caminhos têm que ser esses caminhos que são os festivais, as oficinas e essas formações. Senão a gente vai continuar fazendo o espírito de Joey, que meus amigos não querem botar no YouTube porque eles aparecem e eu estou atrás da câmera. Mas é isso, né? Enfim, eu acho que é um pouco disso. Não sei se eu respondi, se vocês entenderam. É nosso time, bora fazer o cinema chegar na galera. É isso.